gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara e bora falar sobre livros! Não é surpresa para absolutamente ninguém que eu, nesse mês de agosto, só li livros no Kindle. O meu bloqueio para ler físicos continua aí firme e forte. Eu até tentei ler novamente, mais uma vez, A Descoberta das Bruxas, mas eu não tô conseguindo, sabe? Essa coisa de ler livros físicos, eu não sei o que tá me travando, porque eu já tentei ler de todas as formas possíveis e nenhuma tá dando gás e eu acabo sempre voltando para poder ler alguma coisa, porque senão eu fico estagnada nessa coisa de tentar ler um físico, eu não consigo. E aí eu vou pro Kindle para poder tentar correr atrás do tempo, né? Porque eu tenho uma meta aí de 50 livros para ler nesse ano. E nós quer ganhar muito. E aí eu vou pro Kindle e puf, no Kindle eu leio com uma facilidade que, menina, nem parece que eu tô lendo, né? Eu não sei qual é o feitiço desse troço, mas comigo me pegou de jeito, funciona que é uma beleza. Aí, né, o que eu fiz? Esse mês eu comecei lendo Red Hill, da Jamie Maguire. Eu nem vou falar muito desse livro aqui, porque eu fiz um vídeo só pra falar sobre essa belezura e eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem, mas vou dar uma pincelada. É uma história de zumbi, no shit, Sherlock. No shit, Sherlock, porque, né, mais um livro de zumbi aí pra minha listinha. Inclusive eu posso fazer um vídeo só sobre os livros de zumbi que eu li esse ano, porque eu já li muita coisa e eu quero ler mais ainda. Acho que eu vou virar tipo uma doutora de livros de zumbi, porque se eu continuar nesse ritmo, né, daqui a pouco eu só li livro de zumbi, né? Mas enfim. Esse Red Hill, como eu disse, é uma história de zumbi, acontece num mundo que tá passando por esse apocalipse. A gente tem uma protagonista, que é a Scarlett, se eu não me engano, eu acho que é o nome da tiazinha. Ela tem duas filhas que foi passar o fim de semana com o pai. E ela acaba nesse desencontro com as filhas e com o ex-marido. E ela começa a correr atrás deles para poder tentar encontrá-los no meio desse caos. Só que acaba que no meio do caminho, né, tinha uma pedra, ou melhor, um zumbi, e ela acaba precisando mudar os caminhos dela até para poder encontrar segurança para ela mesma, né? Que senão, se ela não estiver viva, como é que vai poder proteger as próprias filhas, né? E a história não é centrada só nela, tem outros personagens, tem outros grupos também procurando formas de sobreviver. E tudo leva eles para esse lugarzinho que é o Red Hill, que é uma colina vermelha, onde tem seria uma... Eu esqueci o termo que dá, mas não é bem uma fazenda, mas é quase uma fazenda. Eu esqueci o termo. Mas vamos colocar que é uma fazenda, né? Não é bem uma fazenda, mas eu esqueci o nome agora. Mas é como se fosse essa casa principal que tem uma pequena fazenda atrás. E nesse lugar tem um touro, inclusive, e tal. Então, assim, era só isso mesmo que tinha, não tinha outros animais. E é um lugar mais seguro, que a Scarlett conhece, e esses outros personagens também, então todos vão pra lá, eles acabam se encontrando lá, e várias aventuras acontecem, é bem divertido. Eu gostei muito dessa história, eu achei que ela foi, assim, bem dinâmica, a escrita da Jamie é muito fluida, eu gostei porque é ágil, você acaba um capítulo, você naturalmente já vai pro outro, sabe, não te pesa, você não pensa muito nesse próximo começo de capítulo, então isso é muito bom no livro. Por ser um livro de ação, quando você tem os momentos que dá uma certa, sabe? Porque uma ação você sempre tá assim. Então quando você chega num momento que fica assim, é show, sabe? Não te cansa, você não fica querendo mais ação. Então foi um livro que eu gostei muito, eu li também bem rápido. Eu dei 5 estrelas e favoritei, porque foi tipo meu amorzinho, adorei, fiquei apaixonada. O livro não vai ter uma série, eu até falei nesse vídeo que tinha esse trailer de que talvez ia ser uma série e tal. Pelo que eu entendi, não haverá uma série. Ele tem mesmo, é um livro extra, que é uma novela, que passa pelo ponto de vista de uma das filhas da Scarlett. Eu ainda não li, não tem esse livro traduzido em português, então eu vou ter que comprar em inglês, mas eu ainda não li. Acho até porque eu fiquei um pouco desapontada, eu queria mesmo que tivesse uma continuação, eu acho que seria bacana.
Mas é a vida, né? A vida tá aí sempre pra decepcionar a gente. Nossa. O livro que eu li em seguida, na realidade, gente, eu li 2 livros de um mesmo autor, que foi o Rafael Montes. Eu li primeiro o Jantar Secreto e, bom, pra quem não conhece a história, eu já deixo aqui bem, sabe, no tchan, que não é um livro pra qualquer pessoa. Pra começo de conversa, né, é um livro que trata sobre canibalismo. E, assim, nós temos como protagonista o Dante. Ele é um rapaz que, vamos dizer assim, ele é inteligente, ele é um cara que está em busca do sucesso dele, vive uma vida bem comum, bem normalzinha, e ele tem alguns amigos com quem ele divide um apartamento. Isso também é muito importante, eles vêm de uma classe média alta, mesmo eles vindo de uma cidade do interior, eles têm uma vida, assim, um pouco mais elevada. E todos eles cursam faculdade, menos um vive enfornado no quarto o tempo todo. Mas, enfim, eles têm uma vida estável, até que acontece uma situação que eles ficam devendo dinheiro pro dono do apartamento, e aí eles precisam arrumar, tipo, 30 mil reais, assim, de dia pra noite, e um deles tem uma ideia de fazer, tipo, um jantar secreto, que é uma coisa super popular, e seria um jantar secreto para pessoas, sabe, finas, que estão em busca de uma coisa diferente e tal, luxuosa. E um deles acaba colocando que o jantar vai ser de carne de gaivota, que nada mais é do que carne humana. E aí começa toda a desventura dos personagens para poder conseguir a tal da carne. E aí rola dificuldades no caminho. E a gente vai conhecendo mais da natureza dos personagens e como eles vão se atribulando cada vez mais nessa confusão que eles se meteram propositalmente. E são vários personagens, se eu não me engano, assim, dos protagonistas principais, nós temos os 4 rapazes mais a Cora. Tem também mais um que se torna tipo o chefão de tudo depois de um certo tempo. Enfim, a trama ela vai fluindo e vai ganhando mais camadas e mais eu não sei falar essa palavra. Ela vai se tornando mais perigosa para os personagens, até porque no início você tem muito essa noção de que os personagens, algum deles tem noção do que eles estão fazendo é uma coisa errada, mas com o passar do tempo, vários desses personagens meio que vão aceitando o que vão fazendo, porque eles estão ganhando muito dinheiro, estão ficando muito bem na vida. E foi um livro, como eu disse, é complicado, porque ele trata de canibalismo e ele trata também de pessoas sem caráter nenhum. Tá? Nenhum dos personagens tem caráter. Eu não consegui torcer pra ninguém. Eu acho também se eu torcesse pra algum dos personagens ali, eu ia ter algum probleminha, porque, né? Meio complicado você torcer pra alguém nessa história. Ninguém presta, tipo, ninguém mesmo. Ninguém. Eu lembro que eu ao longo da leitura, eu ficava procurando, assim, alguém pra eu torcer pra sair do meio dessa merda toda, mas eu não conseguia. Ninguém prestava, ninguém tinha um pingo de racionalidade, assim, o Dante até tinha, sabe, em alguns momentos, mas ele parecia, assim, tão... Como que eu posso dizer? Ele ia tão bem, sabe, no Go Overflow, sabe? Ele ia nessa coisa do se jogar no rio e ir embora. Assim, ele não gostava, mas ele tava ali mesmo, não tava afim de se segurar numa pedra pra tentar salvar. Tinha um pouco disso. Então, assim, era bem hipócritazinho. É um protagonista bem hipócrita. E ao mesmo tempo que ele é hipócrita, não dá pra você torcer pra ele sair do meio disso. Tanto que quando chega no final, que as bostas federais aconteceram todas de maneiras assim que você até não espera, porque tem alguns plot twists, então você meio que não espera que certas coisas vão acontecer. Essa franja tá enorme, eu tenho que cortar, gente. Só percebi agora. Ai, ai. Enfim, aí começa a acontecer essas bostas aí todas, né? E aí você pensa, bom, agora o Dante vai dar, né, um wake-up call, vai perceber que tá fazendo um trelelê danado. Não rola. Não rola. Inclusive, quando chega no final, que ele meio que tem essa redenção, eu não acreditei, eu não torci. Então, assim, foi um livro que
É complexo, é muito complexo. Ao longo da leitura tem muitos problemas. Esse foi um livro que, inclusive, eu li pessoas reclamando muito da forma como o Rafael colocou certos personagens, tratando um dos personagens que é gordo e usava o nome pejorativo para esse personagem. E ele, ao longo do livro, é tratado só como gordo, como leitão, como imprestável. Então, assim, é muito. A gente vive num momento que esse tipo de situação, assim, a gente não quer mais ver esse tipo de situação sendo abordado no livro. Mesmo que a gente saiba que isso aconteça, a gente quer que isso seja mostrado e seja imediatamente rendido, para as pessoas saberem que aquilo não é mais aceito na nossa sociedade. E o certo é a gente mostrar o caminho que é o correto, e não ficar só reafirmando, reafirmando. Mas eu levei em consideração que eu acredito que o Rafael, né, com todo esse caminho que ele tem como escritor, ele quis fazer mesmo um personagem sem caráter. Ele queria mostrar que nenhum desses personagens tinha nada para você torcer por eles, eram personagens extremamente, sabe, à margem da sociedade, vou colocar dessa forma, e que eles estavam esperando só esse momento para poder se tornarem realmente o que eles eram. Ao menos para um desses personagens foi justamente mesmo essa questão de esperar um momento. E eu dei 3 estrelas, com muitas ressalvas. Eu levei muito em consideração essa questão mesmo de desenvolvimento de narrativa, que eu acho que ele quis abordar muitas coisas que ele abordou ali de maneira pesada. Ele só abordou mesmo porque nenhum dos personagens prestava. Mas é um livro difícil, eu não recomendaria ele para qualquer pessoa. Eu recomendaria mesmo primeiramente para quem gosta do trabalho do Rafael, mas eu não recomendaria para qualquer pessoa não, porque é um livro difícil para você ler. E o último livro que eu li nesse mês foi O Dias Perfeitos. Ele é um livro que foi lançado antes do Jantar Secreto. Eu acho que. Eu não me lembro muito bem a data do lançamento, não lembro de ter visto aqui no livro. Eu também já deletei, então não vou ler agora, né, gente? Dias Perfeitos, eu acabei lendo nesse meu momento de que eu tava tentando ler uma coisa, ler outra, eu acabei que eu engrenei nessa história. E eu esqueci o nome do protagonista, gente. Ai, eu odeio quando isso acontece. Mas enfim, tem um protagonistazinho que é problemáticozinho. E aí ele conhece a guria, aí ele se apaixona pela guria. E aí ele acha que é uma boa ideia começar a perseguir a guria, porque ele acha que ela é o amor da vida dele e que ela vai ser muito feliz ao lado dele. E novamente nós temos aí um personagem protagonista sem caráter, mas assim, ele é tão sem caráter, mas tão sem caráter, que eu passei o livro inteiro querendo muito que desse muito errado as coisas pra ele. É muito, 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 muito mesmo. Só que, bom, vamos por parte, né? Enfim, a gente tem todo esse desenvolvimento da narrativa que ele acredita que ele é o amor da vida dessa personagem e tal, e ele começa a perseguir ela, blá, blá, blá. Até que acontece uma situação que ele sequestra essa personagem e leva ela para um determinado lugar, e ele fica com ela lá, acorrentada, presa, fica nessa situação mesmo de cárcere. E aí a gente vai vendo o desenvolvimento desse relacionamento entre os personagens a partir do ponto de vista dele e um pouco da personagem também. Então a gente vê como o personagem é completamente pirado, que ele vê o universo, sabe, do jeito dele. Ele se considera um cara que é feminista, que ele não é machista, mas ele tem muitos pensamentos machistas. Ele se diz que ele não é homofóbico, mas ele tem muitos pensamentos homofóbicos. E, enfim, o cara é muito problemático, ele é cheio de tantã na cabeça. E a gente vai vendo o desenvolvimento dessa situação, a gente vê a protagonista conseguindo reagir, e aí tem um determinado momento que ela consegue reagir e ela consegue meio que. Ela consegue reagir, aí você pensa que ela vai fugir, mas aí ela resolve meio que se vingar dele. E aí ela faz tudo que ele fez com ela começa a fazer com ele. Enfim, tem uma bela de uma enrolada no miolo da história que eu não gostei, tanto que foi um dos motivos para eu ter dado 4 estrelas para esse livro. E a outra razão que eu também dei 4 estrelas foi para o final. Gente, eu entendi o final.
Deixar isso bem claro aqui. Eu entendi o final. Mas eu não gostei. Porque assim, como ele fica um final em aberto, você vai ficar pensando, né? Ah, mas será que foi isso que aconteceu mesmo? Ah, será que aconteceu tal coisa? Ah, será que aconteceu outra coisa? Eu não gostei da mensagem que meio que passa. Sabe? Tá bom que é um livro de suspense, de terror, é uma ficção, mas a coisa da mensagem ficou bem forte pra mim. Aí eu não gostei muito, não. E como na meiuca do livro teve muita essa coisa, essa enrolação, sabe? Eu fiquei um pouco desgostosa. Eu senti que a escrita meio que deu uma travada ali, começou só a acontecer mais situações desgraceiras pra gente ficar mais nervoso ao longo, sabe? Ficar mais nervoso ao longo da leitura. E aí eu não gostei disso, eu fiquei meio... sabe? Comecei a desgostar. Mas eu acabei dando 4 estrelas. Com certeza eu recomendo muito mais Dias Perfeitos do que Jantar Secreto. Mas a minha leitura favorita dos livros do Rafael até agora vai ficar por Uma Mulher no Escuro, que foi o último livro lançado por ele. Ainda falta ler Suicidas, eu tô com ele aqui no Kindle, mas eu resolvi dar uma parada, né? Que senão daqui a pouco vai parecer que eu tô com perseguição, porque eu só tô lendo o livro dele. Mas, enfim, é isso. Assim, foi uma leitura bacana, foi legal, tem as suas complexidades também, como o Jantar Secreto. Novamente, como o Jantar Secreto, aqui também tem várias questões que são levantadas e abordadas de uma maneira interessante e tal. Mas esses pontos para mim pesaram ao longo da leitura, me deixou um pouco ao longo da leitura e tal, então isso acabou pesando. E nessa semana a gente descobriu que Bom Dia Verônica, que é um livro da Darkside, se eu não me engano, um dos primeiros livros que a Darkside lançou, foi escrito pelo Rafael Montes e pela Ilana Casoy. E muito curioso, porque eu li esse livro há muitos anos, né, Mukianifá, e eu adorei o livro. Eu nunca imaginava que tinha sido escrito pelo Rafael Montes. É um livro muito bom, é um livro que tem personagens femininas, tem uma personagem feminina muito forte, tem uma narrativa muito boa, muito interessante. O final se perdeu um pouco pra mim. Eu lembro que o final eu fiquei um pouco desgostosa daquele final, não gostei muito não. Mas foi um livro muito bom. E saber que eles escreveram assim, me deixou assim um pouco... Enfim, tem 2 livros dessa história ainda, vamos ver o que vai acontecer, né? Provavelmente eu vou ler daqui a 20 anos, mas tudo bem. E é só isso, gente. Não tem mais nada pra falar. Um grande beijo e até a próxima vez. Tchau!